Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal, que bom que você está por aqui. Hoje vamos falar sobre Bartimeu, um texto maravilhoso, rico, onde muitos pregadores gostam de tratar, gostam de usar esse texto para poder trazer a mensagem do Altíssimo, que de fato ele tem grandes ensinamentos aqui. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó, uma das cidades mais antigas do Oriente. Tem relatos no Velho Testamento e aqui no Novo Testamento. Aqui, na verdade, se trata de duas Jericós. Mas em outro momento a gente fala sobre isso. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Então, esse mendigo estava à beira do caminho, ou seja, ele não estava no caminho. Ele estava à beira, à margem. Até porque, como cego, como é que ele poderia andar no caminho, né? Ele era cego. Fica muito difícil caminhar, né? Quando você não consegue ver. Então ele estava lá à beira do caminho. E estando à beira do caminho, isso já nos ensina alguma coisa, que de fato, às vezes você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Deus, ele acha graça de muitas vezes nos conduzir, nos mover para lugares que muitas vezes a gente não queria. Às vezes você está no emprego, você não queria sair dele. Às vezes você está numa cidade, você não queria sair dela. Você às vezes está numa situação e não queria sair dessa situação. Mas às vezes Deus move porque você precisa estar no lugar certo, na hora certa, para que ele possa agir segundo os planos dele, que não são os nossos. E aí, ele estando lá à beira do caminho, ele ouviu. E ao ouvir que Jesus estava passando, ele começa a gritar. Isso aqui é muito importante que você entenda. Então, Bartimeu, ele era cego, não podia ver, mas a concentração dele, o foco dele, não estava no problema dele. Estava naquilo que ele podia fazer. Ele podia ouvir. Ele ouviu que Jesus estava passando. Então ele começa a gritar. Então ele, ao invés de focar no problema, ele foca naquilo que ele tem para poder trazer solução para ele. E às vezes o nosso problema é esse. A gente fica focando, tão concentrado naquilo que a gente não tem, que esquece de agradecer aquilo que a gente tem. Você tem uma família. Ah, mas minha família é incompleta, eu não tenho marido, mas você tem seus filhos. Ah, mas eu tenho meu marido, mas não tenho filhos. Eu tenho a minha família, mas não tenho minha esposa. A gente fica tão, às vezes, preocupado com aquilo que não temos, que esquecemos de agradecer aquilo que temos, que tem tanta importância como aquilo que a gente queria tanto ter. A visão, ela é muito importante, mas o ouvido também é. A fala também é. Então, ele usou aquilo que ele tinha, e aquilo que ele tinha agradou Jesus, tanto que chamou a atenção de Cristo. Se você quer chamar a atenção de Cristo hoje na tua vida, começa a agradecer aquilo que você tem. Começa a valorizar aquilo que você tem. Valoriza a tua filha, valoriza o teu filho, valoriza o teu esposo, valoriza a tua mãe, valoriza aquilo que Deus te deu, valoriza a casa. Ah, minha casa é alugada. Valoriza isso. Deus não está achando graça você pagar o aluguel. Tem muita gente que não está dando conta nessa pandemia. Valoriza o carro que Deus te deu, valoriza a moto que Deus te deu, a bicicleta que Deus te deu, não sei, aquilo que Deus tem achado graça de te dar. Valoriza o sapato que Deus te deu. As coisas que Deus tem te dado, você tem que valorizar. Bartimeu, é claro que essa história aqui, ela é muito rica, e é claro que pelo pouco tempo que a gente se propôs a estar aqui, não dá para falar de tantas coisas, mas isso me chamou a atenção, eu espero que chame a sua atenção. Valorizar aquilo que já está com você, aquilo que você tem. Valoriza isso, porque Deus se agrada disso, e aí Deus dá mais. Deus dá mais quando você aprende a abençoar e agradecer aquilo que você já tem. Como, por exemplo, em alguns vídeos atrás, né, que a gente está nessa jornada do livro de Marcos, eu quero convidar você, que você continue aqui, que você continue assistindo, né, porque temos falado aqui coisas preciosas para toda a tua vida, para o teu relacionamento, para a sua vida financeira, vida sentimental, espiritual.
E aqui não é diferente, esse texto também traz esse grande ensinamento. Aprender a valorizar as coisas que Deus tem nos dado, valoriza elas. Jesus ele pega 5 pães, 2 peixinhos, é tão pouco para mais de 5.000 pessoas. Como é que 5 pães e 2 peixes pode alimentar mais de 5? Às vezes, 5 pães e 2 peixes não conseguem me alimentar. É claro que eu não como isso tudo, mas eu já fui, um certo momento da minha vida, eu fui gordo. 5 pães e 2 peixes não me alimentaria. Mas o ponto aqui é que Jesus ele agradece os 5 pães e os 2 peixes e há uma grande multiplicação. A multiplicação acontece com um coração grato. A pergunta que eu te faço é: o que você está desprezando aí agora? O que você está tão focado na tua casa que você quer, que você está desprezando o que você está desprezando? Às vezes você quer tanto uma coisa que você acaba não valorizando. Às vezes você quer tanto uma coisa que não valoriza nem a opinião da tua esposa, não a opinião do teu esposo, da tua mãe, dos teus filhos. E o que esse texto está me ensinando aqui, ensinando a você nesse exato momento, aprenda a valorizar aquilo que Deus já tem te dado. E a Bíblia diz que Timeu estava à beira do caminho, ouviu que era Jesus, o Nazareno, e pôs-se a clamar. E ele não parou. E aí, olha o que acontece interessante. E então o cego, então disse ao cego, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Muitos repreendiam para que se calasse. Então as pessoas falam assim: ó, para de falar, já está incomodando, né? Cala, fica calado. As pessoas começaram a pedir para que ele se calasse. Mais ainda ele clamava. O que isso nos ensina aqui? Ensina 2 coisas aqui que eu acho muito interessante. Primeira, é que ele não estava muito preocupado com a opinião dos outros. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Ele estava preocupado com o que as pessoas acham. Ele estava preocupado em fazer aquilo que é certo. Às vezes, irmãos, quando você se propõe a fazer aquilo que é certo, incomoda as pessoas. Às vezes o fato de você querer honrar teu casamento incomoda as pessoas. Você devia... Tanta mulher te dando mole aí, ou então tanto homem te dando mole aí, por que você está preocupado com a fidelidade? Ele não estava preocupado com a opinião das pessoas, ele estava preocupado em fazer aquilo que era certo para ele, aquilo que era correto. Eu quero entender que também você, muitas vezes, tem que parar de se preocupar tanto com a opinião das pessoas. As pessoas, elas nos apoiam até certo ponto. Mas tem aquele ditado popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Negativo. A voz de Deus é a Bíblia. E nem sempre a Bíblia agrada o povo. Então, não se preocupe tanto com a opinião dos outros. Não deixe que as pessoas queiram direcionar a sua vida. Se deixe direcionar pela palavra do Altíssimo, por aquilo que ele tem revelado pela sua palavra. Esse é o meu norte, esse tem que ser o teu norte. E outra coisa que me ensina aqui é que ele se posicionou, ele não estava preocupado com a opinião dos outros, estava firme nas suas decisões. Isso significa, irmãos, que quando você começa a se relacionar com pessoas que estão cheias de dúvidas, você vai perder sua paz. E você vai perder sua paz por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando uma pessoa tem muitas dúvidas em relação a você, ela tem certeza em relação a uma outra pessoa. Então, às vezes, ela tem dúvidas em relação a você. O cara, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. O cara tem dúvidas em relação a você, mas ele tem certeza em relação a sua ex. Se a ex dele fizer assim, ele volta. Ou então, ele tem dúvidas em relação a você, mas tem certezas com alguém que você não conhece, como o amigo da amiga dele do trabalho, amiga do colégio, pessoas que você não conhece, mas se elas disserem sim, ele não tem dúvidas. Mas para você ele é cheio de dúvidas. Então, isso vai tirar sua paz. Vai tirar sua paz. Não se relacione com pessoas duvidosas, pessoas que têm dúvidas. Não se relacione. É perda de tempo. Outro motivo também que vai tirar sua paz se você se relacionar com pessoas indecisas é porque quando uma pessoa está muito indecisa, ela não consegue discernir o quanto ela é capaz de ferir. E sabe por que ela não consegue discernir o quanto que ela é capaz de te ferir? Porque ela pouco se importa. Ela não está se importando com você. Ela se importa com as pessoas a qual ela tem... o exemplo dele, né? Ele não se importa com com quanto ele pode te ferir, porque as certezas dele tá com outras pessoas. É com elas que ele vai se importar. Com você ele não se importa. Então, ele não se importando, ele não mede o quanto ele é capaz de te ferir.
E isso vai tirar a tua paz. Pessoas indecisas, tira elas da sua vida. Agora, pior ainda de você se relacionar com pessoas indecisas é quando você é indeciso. Você é indeciso, é complicado. Se ele fosse indeciso aqui, o que aconteceria? Ele está aqui clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas vêm e falam, ó, para, pô, tá ficando chato. Sabe, não incomoda mais ou menos, a gente tá andando aqui, tanta gente que tem para atender, quer ser atendido, entra na fila. E o que ele iria fazer se ele fosse uma pessoa indecisa? Desculpa, gente, perdão, não queria atrapalhar. Eu vou ficar na fila, ou então me ajuda aqui, ou então vou desistir, né? Não vai valer mais a pena insistir. Você está entendendo? Pessoas indecisas, quando você é indeciso, você desiste fácil demais. Existem várias passagens na Bíblia que nos incentiva a continuar crendo, a clamar a Deus. Um exemplo é quando Jesus ele fala uma parábola de uma mulher que tinha uma grande dívida e ela queria resolver essa dívida e ela vai bater lá na porta do juiz. Só que o juiz, ele não teme nem a Deus nem aos homens, ele não quer saber de nada. Ele falou assim, eu não vou atender essa mulher. Só que, por tanto ela bater na porta e insistir, ele vai lá e abrir. Ele vai abrir a porta por causa da insistência dela. E aí Jesus fala, será se Deus, sendo bom, não faria mais ainda por você? Eu quero dizer para você que vale a pena você insistir. Tenha certeza, sabe? Não desista dos seus sonhos. Mas clame a Deus, busque a Deus, insista com Deus. E só pare quando Deus disser não. Enquanto Deus não falar nada, continue insistindo. Continue fazendo igual ele está fazendo aqui. Que ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama, clama e ele não para de clamar. Até que Jesus possa ouvi-lo. A mesma coisa. A palavra de Deus é clara que Deus ele é soberano, ele é poderoso, ele faz o que quer, na hora que quer, no momento que quer. Porém, claramente nas Escrituras, aprove Deus achou graça de, dentro do plano dele, incluir a minha oração e a sua. Então, Deus ele incluiu nos planos deles de fazer acontecer através da minha oração e da sua oração. Ou intervir através da minha oração e da sua oração. Deus achou graça, está claro na Bíblia. Há vários textos falando sobre isso aí, que Deus, de fato, colocou isso nos seus planos. Ele tem um domínio de tudo, o plano dele envolve toda a trajetória da raça humana, porém Deus acha graça de viver a sua vida. Hoje, Deus acha graça de viver a sua vida, de viver a minha vida. Então aqui, não desista dos seus sonhos, clame, se posicione, não seja indeciso, não fique uma hora você está bem, uma hora você está mal. Não, irmão, vamos crer até o final. Crer, quando eu me coloco para crer, sempre vai ter problema, porque não existe motivos para eu crer se não tem problemas. Os problemas é que me obriga a crer. Né? Então, se a vida está com grandes dificuldades, aí é uma grande oportunidade de você crer, ao ponto de ficar firme com Deus, clamar a Ele. Eu tenho certeza que você vai vivenciar a mesma coisa que esse cego vivenciou aqui. Olha o que ele vivenciou. Parou Jesus e disse-lhe, chama-o. Chamaram. Então o cego disse-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Então, Jesus se agradou daquela posição dele, de ele não ter desistido, de ele ser uma pessoa que valoriza aquilo que Deus deu, o ouvido e a fala. Essas coisas agradam muito a Deus. E Jesus ele faz a grande pergunta, que eu tenho certeza que é o que você quer ouvir hoje, né? O que você quer que eu te faça? Lembre-se, para que chegasse a esse momento, ele teve que aprender a valorizar os ouvidos, valorizar a boca, ele teve que aprender a se posicionar, não dar atenção no que as pessoas falam, e principalmente a não ser indeciso. A indecisão, ela estraga qualquer relacionamento, inclusive o seu com Deus. Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. Então disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus a estrada fora. Então, ele viu, ele foi curado, foi restabelecido e ele andou no caminho. Lembra que ele estava à beira? Né? Não podia fazer nada, né? Estava lá à beira do caminho, mas agora ele está andando no caminho com Cristo. Ele agora vê e agora ele segue. É o que eu quero encerrar dizendo para você nessa tarde maravilhosa de domingo. Segue a Jesus, firme, crendo, acreditando
não duvidando, não sendo indeciso, crendo que Deus sabe o que faz, valorizando aquilo que Deus tem te entregado, sabendo que Deus tem um momento certo, Ele tem um lugar certo que você tem que estar. E Ele sabe fazer. Você não precisa ficar tão preocupado, porque se Ele precisa que você esteja no lugar, mais cedo ou mais tarde você vai estar lá, porque Deus vai usar as circunstâncias para você estar lá. O importante é crer em Deus. O importante é clamar a Deus, como esse cego fez. Clame. Quando terminar aqui, terminou o vídeo aqui, clame a Deus. Clame a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ser favorável a você. Amém? Irmão, fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.